Saudações, caros irmãos em ideal fraterno. Meu nome é Stephanie Loureiro e eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dessa grande onda que se tem observado presentemente de pessoas adotando animais por conta do isolamento social. O que é excelente, porque, querendo ou não, a presença de um animal de estimação no ambiente familiar, em casa, realmente é muito reconfortante, é muito alentador. E eu sou suspeita para falar a respeito disso, porque eu tenho 2 gatos que me acompanham diariamente nas minhas atividades. São presenças, vamos dizer assim, são figurinhas carimbadas no meu escritório, na minha rotina, né? E me fazem realmente muito bem. Agora, há uma certa preocupação que depois que passar esse período de isolamento, as pessoas abandonem aqueles animaizinhos que adotaram, o que é um equívoco, porque quando você adota um animal de estimação, você assume um compromisso com aquele animal. Então, a motivação da adoção, a meu ver, particularmente, não deve ser apenas o desejo de ter uma presença a mais em casa, não deve ser motivado pela solidão, mas pela necessidade, pelo desejo de oferecer amor e receber também da maneira deles, primitiva, desprovida de livre-arbítrio, desprovida de raciocínio, mas também ser correspondido. Kardec, inclusive, se preocupou com essa questão no Livro dos Espíritos, em que ele questiona a espiritualidade se os animais têm um espírito, e a espiritualidade responde que sim, mas inferior ao homem, menos complexo. São dotados de um princípio inteligente? Também são, mas igualmente inferior ao do homem. Inclusive, ele diz que mesmo nos mundos superiores, os animais não têm uma ideia de uma inteligência divina. Eles não conhecem Deus, ou não enxergam Deus como nós enxergamos. Eles enxergam os homens como deuses, tal como os homens primitivos pensavam nos espíritos superiores no pretérito da humanidade. Isso é muito interessante. É preciso dizer ainda que os animais sofrem, eles sentem dor. Então, toda vez que são molestados, que são agredidos e desrespeitados na sua integridade física, eles sofrerão a repercussão desses atos no seu perispírito. Então, quando você vê animaizinhos com deformidades físicas, com grandes enfermidades, são, em geral, decorrentes de agressões que sofreram no pretérito. Então, a nossa responsabilidade é muito grande para com os animais. Há um vínculo que se forma entre o espírito humano e o espírito animal, e esse vínculo, o carinho, deve ser recíproco e respeitoso. Lembrando que há um caso bem interessante de Chico Xavier e da cadelinha boneca, que ele gostava demais daquela cadelinha, mas desencarnou, e seus amigos lhe deram um novo animal de estimação, e a cachorrinha desencarnada ensinou ao novo animalzinho de Chico Xavier os hábitos que lhe eram agradáveis. Permaneceu um período ao lado desse novo animalzinho, ensinando, mostrando quais eram os hábitos, o que Chico gostava. Olha que coisa interessante, né? Então, para a gente ver como é estreito esse vínculo entre homens e animais. Eu gostaria de recomendar 2 obras bem interessantes. O Amor pelos Animais, de Ricardo Orestes Forni, é médico, conferencista espírita. É um livro muito agradável, é uma leitura muito prazerosa, recheado de causos interessantes da literatura espírita a respeito desse amor, desse vínculo entre homens e animais. E há um outro livro bem interessante de Eurípides Kuhl, que é Animais de Nossos Irmãos. Esse livro é um livro mais técnico, mas é uma leitura também bastante agradável. Então, meus queridos, a mensagem é simples, é singela. Eu até agradeço a presença do meu animalzinho príncipe aqui comigo hoje, desejando a vocês que fiquem em paz, que fiquem bem e que tenham uma excelente semana pela frente. Até breve. Boa tarde.